mais também que pela tua graça e misericórdia o Senhor fale mais um pouco, ó Deus, até esse horário que nos cabe, Deus. Esteja conosco, nos direcionando pelo teu Espírito Santo, nos guia, e que nós possamos sair daqui mais uma vez renovados, olha, pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo, pelo Senhor, meu Deus. Faça a tua vontade nesta noite, em nome de Jesus. Irmãos, quando nós olhamos Tiago, no capítulo 2, falando sobre fé, sobre obras, e ensinando ali, escrevendo aquela carta, escrevendo para os irmãos que estavam dispersos naquela época, que também passavam dificuldades e provações, e também perseguições, e Tiago querendo ensinar para eles. Eu me lembrei que o Diácono até ministrou uma aula uma vez sobre fé e obras, tinha até um pão na capa daquela lição naquela época, eu até me lembrei disso. Tiago ensinando os irmãos, dando força aos irmãos através da sua carta, falando sobre fé e obras. Ele, no meio dos seus ensinamentos, ele diz: olha, porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar? Já foi falado aqui nessa noite sobre a irmã louvou, irmãos, o Espírito testificou essa palavra, sobre o altar, o seu filho Isaque. Bem vê que a fé cooperou com as obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e cumprindo-se a Escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe imputado isso como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Abraão foi chamado o amigo de Deus. E a gente vê aqui Jesus certo dia, no começo do capítulo 15, ele falando sobre estarmos unidos a Ele, sobre estarmos arraigados nele, falando sobre dar fruto, falando sobre ter uma prosperidade diante do Senhor, tendo aqui o ensinamento que nós precisamos estar alicerçados no Senhor, agarrados em Jesus, que nós somos essas varas. E a gente vê que o Senhor, quando quer que a gente dê frutos, nós iremos passar por um processo. Ele diz aqui que essa vara, às vezes, ela é limpa, com a intenção de frutificar mais. E depois Jesus fala que, olhando para Ele mesmo, né, que ninguém teria maior amor de entregar a sua vida pelos seus amigos. Ele diz aqui também que nós seríamos amigos dele. E ele coloca uma condição, que aquele que quer ser amigo dele, ele precisa fazer o que ele manda, o que ele ordena. Isso está relacionado, irmãos, à obediência. Como eu falei aqui, eu vou ir bastante no caso, de maneira nenhuma eu vou tentar falar sobre as datas, as épocas de Abraão. Os filhos do pastor Samuel, os outros irmãos têm muito mais propriedade para falar. Mas Atos dos Apóstolos, capítulo 7, Estevão se pôs de pé certo dia e ele falou que, por revelação do Espírito Santo, que Deus tinha tirado Abraão, tinha se revelado para Abraão lá na Mesopotâmia, lá em Ur dos Caldeus. Ali começou Deus a se revelar para Abraão. Ali Deus, certos dias, apareceu para Abraão. E um dia, irmãos, professor, ele falou algo lindo, ficou gravado no meu coração. Isso não está na Bíblia, isso é um pensamento judaico, pastor Samuel, os irmãos que estão aqui, mas é lindo e eu nunca esqueci isso. Ele disse que os judeus, alguns deles, dizem que isso é uma forma de demonstrar assim, o quanto o ser humano pode se entregar a Deus. Diz esse pensamento judaico que certo dia Abraão, cuidando dos ídolos de seu pai, Terá, que servia a outros deuses, a deuses falsos, que eram carregados, servidos por mãos humanas. Todas as vezes que seu pai saía, Abraão ficava com a responsabilidade de cuidar daqueles deuses, entre aspas, por falta de Deus. E certo dia, quando o seu pai voltou para casa, ele viu que Abraão não tinha feito aquilo, não tinha feito a sua obrigação. Ele chegou para Abraão e falou assim: olha, mas hoje você não cuidou dos deuses? Abraão falou assim: pai, eles não são deuses verdadeiros, porque se eles necessitam ser servidos por mãos humanas, eles não são deuses verdadeiros. E diz esse pensamento que, embora a gente saiba que mesmo no Antigo Testamento foi a graça de Deus que
que se revelou a Abraão e Deus o chamou, mas eles gostam de dizer que naquela atitude de Abraão, Deus já estava sondando, já via que tinha um propósito, uma chamada através da vida dele. Deus falou: é isso mesmo, né? Não que Deus precisasse dessa atitude dele, mas eu vou me revelar. Isso é um pensamento, isso é lindo. Então ele ali já decide a se entregar. Deus se revela para ele em Ur dos Caldeus. Interessante a gente olhar e notar que no capítulo 11, a Bíblia diz aqui, olha, no versículo 31, e tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Veja, quem teve a atitude de sair de Ur dos Caldeus foi Terá, com Abraão e com seus outros filhos ali, com seu sobrinho Ló também, e eles saem de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Eu, revirando algumas coisas lá, não são todos que dizem, mas alguém ousou dizer, pastor Samuel, irmãos, com todo respeito aqui, eu falar sincero, eu fiquei um pouco assim com esse pensamento, não trazer confusão na mente de ninguém, mas alguém ousou dizer que essa atitude aqui de Terá se implica já uma vontade de servir a Deus. Deus se revelou a Abraão, e quem sabe entre eles ali, aqui Deus já começa a mostrar o que ele tinha para a vida de Abraão, começando aonde? Dentro da sua família, começando a trabalhar dentro da sua família. Eles saem de Ur dos Caldeus, já estão indo para um lugar onde seria um lugar melhor, mas só que eles param em Arã. E quando a gente vê no capítulo 12, irmãos, os estudiosos eles dizem que antes em Ur dos Caldeus Deus chamou Abraão, mas só que foi necessário. Os tempos se passaram, algumas coisas aconteceram, e no capítulo 12 Moisés escreveu: olha, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Em Ur dos Caldeus Deus se revelou, chamou, ele começou a chamar. Só que tudo indica que os tempos passaram, algumas coisas aconteceram, e que foi necessário Deus se revelar para Abraão de novo e falar para ele: Abraão, eu tenho uma chamada na sua vida, eu tenho um propósito na sua vida. Abraão, aqui eu estou aqui de novo, lá em Ur dos Caldeus eu te chamei, mas é necessário eu aqui de novo ratificar a minha chamada na sua vida. Irmãos, e a história de Abraão é uma história linda, e muitas das coisas que aconteceram na vida dele a gente olha, começa a ler um pouco, e a gente traz para a nossa vida, a gente vê que isso acontece conosco. Muitas das coisas que aconteceram com ele também acontecem conosco no dia a dia. Deus nos fez uma chamada, Deus um dia nos resgatou de lugares horríveis em que estamos, mas talvez pelo passar dos tempos, pelo passar dos anos, pelos dias, nós que somos tendenciosos a perder tantas coisas no caminho, é necessário que de novo Deus se revele a nós por meio da tua palavra e diz: olha, eu te chamei, eu tenho uma obra na sua vida, olha, eu sou com você, eu quero te abençoar, eu quero te usar nas minhas mãos com poder e glória. E nessa noite eu vim aqui para dizer para você que Deus está falando conosco, que Ele nos chamou,
Aí o Senhor falou com ele: olha, sai da tua terra. Primeiro você sai da sua terra. Aí alguém disse que é como se Deus pegasse Abraão e colocasse o que tinha promessa no funil. Você sai da terra. Você dá o seu passo, sai da terra, sai dos caldeus, ele saiu. Mas quando eles chegam em Arã, agora você precisa sair do meio da sua parentela. O funil ele é largo em cima e vai apertando para baixo, com todo respeito, irmãos. Mas na nossa vida não é diferente. Ele estava mostrando para Abraão que ele tinha uma chamada, ele tinha promessas a ser realizadas na vida dele, mas ele precisava dar alguns passos. E ele precisava deixar, e alguém diz, os estudiosos dizem que Ur dos Caldeus nessa época era um lugar evoluído, era um lugar em que tinha bibliotecas, eles eram evoluídos em muitas coisas. Para Abraão ficar em Ur, para ele seria cômodo, seria bom para ele ficar lá, mas foi necessário ele sair, e agora ele precisa sair do meio da sua parentela. Irmãos, e se a gente entende que ele poderia sofrer as pressões dos seus familiares e talvez através dessa pressão ele não conseguir servir a Deus, isso implica dizer que o ambiente em que ele estava vivendo poderia o influenciar. O ambiente em que ele estava poderia influenciar ele e atrapalhar os planos e os propósitos de Deus para a vida dele. Irmãos, nós vivemos em tempos, eu falei isso no domingo passado na igreja, que o certo hoje, ele é errado, e o certo eles estão, o errado é o certo, e o certo é errado. Mas a Bíblia Sagrada diz: ai daquele que chama o bem de mal e o mal de bem. Então nós vivemos nesse tempo de pressão, em que nós somos levados a deixar os princípios estabelecidos por Deus de lado. Aí Deus falou: eu tenho uma chamada com você, eu tenho um propósito na sua vida, mas esse ambiente está te influenciando. Abraão, você precisa deixar esse ambiente. Irmãos, e a gente olha para a nossa vida, e os ambientes, muitas das vezes que nós somos levados a viver, eles nos tentarão nos afastar de Deus. Eu tenho que ser fiel ao que Deus me entregou e trouxe ao meu coração. Existem ambientes em que eu, que fui um viciado em drogas, bebida e tantas outras coisas, talvez nem todos que estão sentados nesses bancos também vieram do mesmo lugar, ou nasceram num ambiente cristão, também sofrem essas influências que tentarão nos prender, nos afastar atrás. A gente precisa tomar cuidado com esses ambientes, porque o ambiente em que ele te oferece, com todo respeito, mas eu preciso ser fiel ao que Deus me deu, o ambiente que me oferece bebida, o ambiente que me leva a ser infiel a Deus e ao meu casamento, o ambiente que me leva a ser infiel aos princípios estabelecidos por Deus, ele irá sufocar o lado espiritual. Mas, irmão, Deus nos fez uma chamada. Deus tem um propósito na minha e na sua vida. Parece que vai ser desastroso largar este mundo para agarrar e abraçar o que Deus tem para nós. Mas a Bíblia Sagrada diz que vale a pena abrir mão deste mundo, que vale a pena abrir mão das nossas vontades, porque nós não lutamos sozinhos e não lutamos por nós mesmos. O Deus que apareceu e se revelou a Abraão é o mesmo que nos dará força e glória. O salmista disse no Salmo 84: o Senhor dará graça e glória, Ele não negará bem algum aos que andam na retidão. Deus dará graça, Deus dará glória para que nós andemos diante da sua face, e como disse o escritor do livro da harpa, venhamos a retirar sorrisos da face.
Abraão sai, as coisas vão se apertar. E da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Irmãos, ele sai, ele vai em um ato de fé, de obediência. Nós sabemos que ele é conhecido como o pai da fé, em que ele obedeceu a Deus, em que ele saiu. Eu disse que algumas partes da vida de Abraão se parecem com a nossa, pastor Samuel, e é verdade. Veja que no capítulo 12, ele sai, né? Agora está saindo de Abraão, Deus está aparecendo para ele, se revelando para ele. Então eu falei aqui que existe ambientes em que nós precisamos tomar cuidado com eles, porque senão eles irão nos afastar da glória de Deus. Irmão, Jesus disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai Celestial que está nos céus. Então as nossas obras, elas manifestarão o Deus que nós servimos, a quem nós estamos seguindo e servindo, com quem está conosco na caminhada. Abraão era amigo de Deus, foi chamado a ser amigo de Deus, mas ele deu os passos, ainda que as coisas foram se apertando, funilando, dificultando. Imagina, Abraão passando dentro do funil de Deus. O irmão Isaías louvou aqui ao Senhor nessa noite, do orgulho do eu, em que o seu eu e o seu orgulho, porque ele é igual a nós, irmãos, ele não era um super-herói, nós também não somos. Ele também teve seus momentos de dificuldade, de incredulidade, embora seja o pai da fé, mas a fé dele, Tiago falou que ela foi aperfeiçoada. Então ele não teve uma fé grande de um momento, de uma vez por todas. A sua fé foi aperfeiçoada, porquanto ele dizia não, porquanto ele rejeitava, e quanto mais ele abraçava a vontade de Deus, quanto mais ele se enchia da vontade de Deus, quanto mais ele se tornava amigo de Deus, mais Deus ia aparecendo na vida dele. Lembra de Enoque? A Bíblia diz que Enoque andou com Deus até que não se viu mais Enoque. A vontade de Enoque ia sumindo e desaparecendo, e a vontade de Deus ia sobressair na vida de Enoque. A nossa carne grita para que a nossa vontade se sobressaia. Ô irmão, eu estava sentado aqui, você fiel do Espírito falou comigo: nós precisamos voltar para o esconderijo de Deus. Ontem eu falei com o pastor Samuel conversando, nós estamos tendo, irmãos, o nosso tempo suprimido, e ter vida espiritual e vida com Deus precisa de dedicação. O Senhor está falando conosco nessa noite, nós precisamos voltar para aquele lugar de esconderijo, para aquele lugar secreto, para aquele abrigo. Diácono Rafael, os irmãos aqui estão, porque nós estamos às vezes tentando ficar de pé diante dos homens, mas estamos caídos diante de Deus, e Deus quer nessa noite que a gente se coloque caído diante dele, prostrado nele, para que a gente possa se colocar de pé diante dele. Assim resplandeça a vossa luz. É triste, irmãos, é triste quando eu digo que eu sirvo a Deus, só que a palavra de Deus na minha vida, ela não é verdade. E às vezes o Senhor te permitirá, ou já está permitindo para alguém, como está permitindo para mim, ver pessoas que até dominam, até conhecem muito, mas na prática é uma falha. É pobre de prática. Não adianta. É triste ver isso. Mas irmãos, o Espírito está falando conosco nessa noite. Vamos conhecer. De oração do diácono Roberto, Senhor, e está baseado em Tiago, né? Que não sejamos somente ouvintes da tua palavra, mas os praticantes. Abraão, aquilo que ele ouvia de Deus, que ele recebia, e olha que Deus está pedindo a ele, irmão, faz isso, anda por aqui, Abraão. Abraão, a direção é esta aqui, Abraão, e ele precisa ir aonde Deus o está direcionando. Ô irmão, Deus ainda pede para a gente, Ele ainda dá a direção, aquilo que nós devemos fazer, e pela maior profecia que é a sua palavra,
classe, agora você vai, você ouviu, você sentou para ouvir, você se alimentou, você comeu. Eu sou um reflexo dos meus professores. Olha só, ele saiu, ele obedeceu. Irmão, Abraão é o homem do altar. Vê que depois que Deus se aparece para ele, e apareceu o Senhor, no verso 7, capítulo 12, Abraão disse: a tua semente eu darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Ele edifica um altar, ele constrói um altar, e a gente vai ver isso se repetir na vida de Abraão. Ele é o homem dos altares, ele é o homem que quer ter intimidade com Deus. Só que a Bíblia diz que há um tempo na vida de Abraão que ele desce ao Egito, e os estudiosos dizem que naquele momento ele fica rico, ele prospera ainda mais e ele cresce. Porém, não aparece nesse momento o altar na vida de Abraão. Veja que financeiramente ele está crescendo, oh glória. Veja que financeiramente ele está prosperando. Só que não aparece o altar nesse momento quando ele está próspero no Egito. Eu tenho certeza do que eu vou falar aqui, né? E o Espírito Santo me fez eu lembrar de alguns irmãos aqui a começarem a olhar para a minha vida, porque às vezes parece que nós estamos sendo, como eu vou dizer, não estamos sendo prósperos. A gente vê tantas pessoas irem, né? Que Deus os abençoe. Sabemos muito bem pela palavra, ouvimos lá aquele dia lá em Santa Cruz, que Deus é o Deus que dá carro. Eu gostei do pastor falando aquilo, é o Deus que dá casa, que dá saúde. Ele falou a respeito de tudo a ver. A coisa mais importante é o céu de glória, mas Deus é o Deus que dá tudo. Ele é o Deus todo poder. Mas só que o altar some da vida dele. Eu me lembrei que o Espírito me mostrou alguns irmãos. Eu olhei para mim, meu irmão, às vezes parece que nós não estamos sendo próximos, materialmente, financeiramente. E a gente olha para nossas vidas, algumas coisas que queríamos não temos. Mas aí a pergunta do Espírito: a sua vinda na casa de Deus como tem sido? Como está o seu compromisso com Deus? A sua vida diante de Deus? Você ainda tem cuidado naquilo que Deus te confiou e te entregou? Irmãos, é simples, é conhecido. Não adianta nós sermos próximos financeiramente e nós não temos a presença. Porque quando ele deixa o altar, ele está deixando Deus em segundo. Ei, obreiro fiel, obreira fiel, talvez assim esteja na sua vida a batalha travada, algumas coisas parecem que estão fechadas, mas olhe para hoje você adorando, olhe hoje você servindo a Deus, cuidando daquilo que Deus colocou em suas mãos e ainda mais florescendo e prosperando espiritualmente. O altar ainda está aceso em sua vida e tu estás sendo uma bênção diante de Deus. Irmãos, eu corro aqui agora, são 9. Vou encerrar aqui. Então ele era o homem do altar e não deixava o altar. No capítulo 13, ele vive dificuldades na sua chamada, mas ele tem uma chamada. Ele vai em busca dela. Ele sai, ele vai. Ele agora irá passar dificuldades dentro da sua família. Vê se parece uma vida. Ele levou o seu sobrinho lá, e a Bíblia diz que quando eles chegam, houve uma contenda entre os pastores de ambos, e disse a Abraão: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos.
Não está toda esta terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, eu vou para a direita. E se você escolher a direita, eu irei para a esquerda. Ele sendo o dono da bênção, segundo a permissão de Deus, tendo a bênção dele, as promessas diziam respeito a ele. Ele abre mão e ele deixa que o rapaz faça isso. Oi. Nos dias de hoje, tu não será derrotado e envergonhado se deixar o que está do outro lado do escuro. Esses dias uma mulher falou comigo e eu fiquei pensando, aquela mulher só pode ser crente. Ela falou, meu filho, às vezes é melhor ter paz do que razão. Quem tem a bênção, irmão, deixa o outro escolher. Deixa ele escolher. Talvez aparecer que você é derrotado, mas deixa ele escolher. E a escolha de Ló? A escolha de Ló? Então Ló escolheu para si toda a Campina. Era um lugar lindo. E Ló levantou seus olhos e viu toda a Campina do Jordão, que era bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, era lindo, irmão, como a terra do Egito, quando se entra isolado. Então Ló escolheu para si toda a Campina do Jordão e partiu Ló para o oriente, apartaram-se um do outro, vou correr. E habitou Abrão na terra de Canaã. E Ló habitou nas cidades daquela Campina e armou suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. É escolha de Ló. É para onde ele está querendo ir. É para onde ele está levando a sua família e tudo aquilo que estava ao seu domínio. E disse o Senhor, aí olha só, Ló escolhe, leva a sua família junto com ele para essa escolha, que aos seus olhos é agradável, irmãos. Não escolha aquilo que seja agradável aos seus olhos. Não perca a direção de Deus e ainda pergunte ao Senhor, Senhor, é aqui que o Senhor me quer? Senhor, é lá que o Senhor deseja que eu vá? Olha só, irmão, depois que Abrão abre mão, que Ló escolhe, que aos olhos dele parece que é lindo, aí quem aparece? E disse o Senhor a Abrão. Veja aqui no meio da contenda dos pastores, Abrão abre mão, mas daqui a pouco ele abre mão, que Ló escolhe, quem aparece? Deus. E disse o Senhor a Abrão, depois, olha só, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos, para que se abriu mão. Olha o que eu tenho preparado para você. Desde o lugar onde estás, para a banda do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. É grande o que Deus tem para você, meu Deus. É grande o que Deus tem para você, meu irmão. Basta nós abrirmos mão, e Deus aparecerá nas nossas escolhas. Muitas das vezes, quando formos ter atitudes que implicará nós abrirmos mão, e como louvou o varão, nós descemos, deixar o nosso orgulho ir. Aí depois disso tudo, e que parecer que vamos perdedores, o Senhor aparece no tudo. Amém. Irmãos, agora rápido aqui. Olha só, pensamos aí o problema na família. Ainda vale a pena fazer o melhor para Deus. Por que vale a pena? Deus está perguntando 18, 9, 7. Depois apareceu-lhe o Senhor nos cavalos de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro. Olha como ele corre para o sobrenatural. Olha como ele corre para viver experiências sobrenaturais. Como ele está saindo do natural para ir para o sobrenatural. E é isso que Deus está nos chamando. Para nós sairmos do natural para vivermos o sobrenatural. Ele sai do natural e ele corre, irmão, para viver o sobrenatural. Quando ele corre, e vemos, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se a terra. Quando
quando ele reconhece, alguém disse que Abraão tinha uma sensibilidade, pastor. É como disseram que quando vai ser o arrebatamento, nós vamos sentir, vamos começar a sentir aquele negócio, daqui a pouco nós vamos estar lá. Ele sentiu, alguém disse que ele sentiu algo diferente. Aí agora ele corre no sobrenatural, mas junto daqueles varões, ele se inclina a terra e diz, ele se prostra, né? Meu Senhor, se agora tem achado graça, a palavra graça, aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu céu. Traga-se agora um pouco de água, ele quer lavar os pés dele, né, pastor? E lavai os vossos pés, ele serve, e recostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão para que esforceis, para vocês vieram de longe, vocês podem estar cansados, vocês vão comer, se esforça o coração, depois passareis adiante. Porquanto por isso chegaste até vosso céu. Eles olharam um para o outro e disseram, assim faz o teu família. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda e disse, amassa depressa, Sara, 3 medidas de flor de farinha. E os estudiosos dizem que a flor de farinha só os top da época tinham acesso a ela. Só os que tinham condição boa podiam ter flor de farinha dentro da sua casa. Olha o que ele vai servir para os homens de Deus. Para alguns dizem que era o próprio Senhor que estava ali, que era a teofania. Amassa depressa, tem que ser depressa, não pode deixar passar. Ele tem pressa em servir. E flor de farinha quase boas. E correu Abraão às vacas, ele já tinha mudado o nome dele, e tomou uma vitela tenra e boa. Flor de farinha. Agora ele pega uma vitela tenra e boa e deu ao moço que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore e comeram. Irmãos, eles se alimentaram. Eles se alimentaram. Pastor Samuel, vou encerrar aqui, irmãos. Eu ouvi um pastor dizer esses dias, não é bajulação de forma nenhuma, preciso ser fiel ao que Deus me entregou. O interessante é que o nome desse pastor é Samuel. E ele falou que quando ele era moço, na roça, ele foi fazer aniversário. Ele falou, não fui aniversariar. A minha tia me chamou para passar as férias lá, dizendo que a tia dele levou ele para passar as férias lá. Chegou lá, a tia dele criava uns porquinhos, sei lá no Ceará, lugar dificultoso. Falou para ele, meu filho, escolhe um leitãozinho desse aí. Aí diz ele que ele olhou assim, escolheu o mais bonito, ele viu um malhado assim, diferente, correndo para lá e para cá, e falou assim, esse está cheio de saúde. Escolheu ele, separou, falou, esse aqui, tio. Aí diz ele que ela olhou o mais perto possível, esse aí é de Jesus, meu filho. Ela usou ele para escolher o melhor para Jesus. Usou ele, a sabedoria dele, o menino da cidade, né? Aí ele falou assim, rapaz, se eu soubesse, eu pensei assim, se eu soubesse, ele falando, mas ele era criança na época, né? Se eu soubesse, eu tinha escolhido outro que não seria para mim. Mas aí ele falou que escolheu, e aí ele aprendeu uma grande lição. Aí diz ele que os tempos passaram e veio uma praga. E começou a matar a criação de todos que estavam do lado. E diz ele que todos passaram na frente da casa da tia dele e perguntaram, ô fulano de tal, as suas galinhas morreu? Já morreu alguma ainda? Já morreu aí alguma? Já morreu algum leitão? Diz ele que ela gritava, irmão, uma voz extensiva, que ela já era cristã, serva de Deus, irmãos. Ela gritava, não morreu nenhum ainda. Estão tudo vivo. Irmão, continue se preocupando em entregar o seu melhor para Deus. Depois que ele preparou o melhor que eles comeram, aí eles olharam para o outro, eles vão embora não, e disseram, onde está Sara, sua mulher? Ele está diante de uma impossibilidade, que ele não pode dar filho, não pode ter filho, sua mulher é estéril. E eles aqui deixam uma palavra para Abraão que ele vai ser pai. Sara ri, irmão. Mas eles falam para ela, por esse tempo determinado, eu vou visitar ela e ela terá um filho. Depois que ele fez o melhor. Depois que ele fez Deus o melhor. Ó Deus, nos abençoe. Obrigado pela atenção. Decreto que Deus quer renovar nossas forças, colocar de pé. Obrigado, Tiago.